Boa noite, gente. Tudo bom? Eu confesso que estava um pouquinho sumido, das redes sociais, mas eu queria partilhar isso com vocês. Eu tinha passado um tempo sem postar vídeos, porque assim, eu tinha postado há mais de 30 dias que eu venho falando sobre alguns cuidados que nós precisaríamos ter com essa doença que está assolando todo o planeta. Não só eu, como vários médicos do Brasil, de um modo geral. Mas eu confesso que eu estava muito triste, eu estava até decepcionado, porque a sensação que eu tinha era como se eu estivesse falando com as paredes. Não só eu, mas várias outras pessoas que estão divulgando, que estão informando, que estão advertindo a população de um modo geral. Mas depois dessa situação que aconteceu hoje e ontem, eu realmente não posso calar, Hoje nós perdemos um colega médico de lá de Natal, Jaime Júnior, 52 anos, era vascular, desde o dia 28 estava internado, foi para a UTI e hoje foi a óbito, infelizmente. Era um médico que fazia atividade física, ele não tinha hipertensão, diabetes, nenhuma comorbidade, ele não era do fator de risco, Ontem perdemos uma jovem, uma técnica de enfermagem em Vitória de Santo Antão, Williane, 31 anos, e vários outros profissionais médicos estão contaminados, A minha filha, a Afra, foi confirmado que ela realmente está com Covid-19. Doutora Marilis também, que trabalha no Hospital João Murilo, também foi infectada. E eu não poderia me calar, não poderia ficar calado, Então eu queria falar isso com vocês. Veja, nós estamos diante de uma guerra, gente. É realmente uma guerra. Eu já falei aqui antes, mas agora eu enfatizo muito mais. Antigamente, eu acho que guerra nenhuma tem sentido, porque geralmente as guerras eram ou por poder, ou por dinheiro, por riquezas, ou então por terras. Hoje em dia, essa nossa guerra, ela faz sentido, porque a guerra agora é pela vida. E o nosso adversário, a gente tem que colocar isso também, que é muito importante. É difícil de lutar com ele, contra ele, porque é um ser invisível. A gente não consegue ver. E se a gente não tiver cuidado, nós vamos perder essa guerra. Eu espero que a gente não perca. A gente tem grandes chances de não perder, mas a gente tem que saber lutar. Como toda guerra, quando a gente vai para uma guerra, a gente tem que criar estratégias inteligentes, A gente tem que sentar, arquitetar como é que a gente vai agir, os nossos lutadores, e eu acho que toda a população, de um modo geral, é um soldado que faz parte dessa guerra. A gente tem que se unir, dar as mãos para que a gente consiga vencer. Não existe tratamento ainda para essa doença. Muita gente vai para minhas redes sociais e pergunta: doutor, e a hidroxicloroquina, e a azitromicina, e o anita, a ivermectina? Gente, basta a gente parar e raciocinar um pouquinho. Se essas medicações fizessem efeito, as pessoas não estavam morrendo. Esse médico não teria morrido, Nós temos os Estados Unidos, que é uma potência mundial em todos os aspectos, e passou um bom tempo, vários dias, mais de 1.000 pessoas morrendo lá no país. E não tinha como se evitar, porque ainda não existe tratamento efetivo. Muita gente está criando uma forma de toda vez que se fala numa medicação, o povo corre para as farmácias e as empresas de medicamentos estão cada vez mais ricas, Porque todo mundo vai lá e compra, e guarda ou toma essa medicação. Mas não tem resultado. Vários estudos estão sendo feitos no momento aqui no Brasil, os hospitais estão com protocolos, alguns usando essas drogas, mas eu tenho contato semanalmente com alguns infectologistas do estado de Pernambuco, médicos renomados. Tenho lido vários trabalhos, não só brasileiros, mas fora do país, e não existe nada de concreto ainda, efetivo, que mate, que pare, que estacione a replicação desse vírus. A única coisa que a gente está vendo que realmente é efetivo é justamente os cuidados que a gente está tendo de isolamento, de ficarmos nas nossas casas e de quando a gente sair à rua, sendo estritamente necessário, a gente tomar os devidos cuidados. Quando sair e quando voltar também ter os cuidados para não entrar na nossa casa com as roupas contaminadas. Mas é imprescindível que a gente, ao sair de casa, que nós usemos as nossas máscaras. Se eu uso máscara e você usa máscara, eu cuido de você, eu protejo você e você me protege. Um grande problema que está acontecendo também no Brasil todo, não só em Vitória de Santo Antão e no estado de Pernambuco, no Brasil todo, são também essas filas de banco.
Filas enormes, imensas estão sendo formadas para as pessoas irem sacar seu dinheiro, sacar alguma ajuda, o que seja. Gente, isso aí é impossível a gente evitar. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando necessidade e elas estão precisando desse auxílio que o governo está dando. Qual o problema que a gente está vendo? São os bancos, principalmente a Caixa Econômica, que tem que criar situações favoráveis para acabar com essas filas. Essas filas são formadas principalmente porque muita gente não tem a praticidade de usar os caixas eletrônicos. Então o banco tem a obrigação de colocar pessoas qualificadas, várias pessoas qualificadas nesses caixas, para acelerar, para minimizar e reduzir o tempo que as pessoas vão ficar em cada máquina e poder sacar seu dinheiro. Quem estiver na fila, o banco também tem a obrigação de ceder máscara para essas pessoas. Tem gente que ainda está saindo de casa, não tem condições de comprar uma máscara ou esqueceu sua máscara em casa. Ela tem que usar a máscara ao chegar no banco. Então o banco tem que fornecer essa máscara. Tem que também ter uma pessoa orientando, deixando realmente uma distância de pelo menos 1,5 m, 2 metros de uma pessoa para outra. Isso aí vai melhorar muito, muito, certo? Outra coisa que eu queria falar para vocês, em relação à transmissão, muita gente me pergunta, doutor, e essa transmissão, o vírus está no ar, o vírus ele contamina as superfícies, o chão, as pessoas estão borrifando aí substâncias nas cidades, nas praças, é efetivo? É. Mas eu acho que menos de 5% das pessoas que são contaminadas, elas são contaminadas porque tiveram contato com o chinelo, ou com a roupa, ou com alguma coisa que pegou, caiu no chão e você pegou, levou a mão, a boca ou aos olhos. É o mínimo possível. O maior meio de contaminação realmente são pessoas, é interpessoal. São os perdigotos, é você falando, é você tossindo, espirrando. Então, assim, não adianta, não vai ser tão efetivo você borrifar esses ambientes. Ônibus, metrôs, é importante fazer isso sim, mas não vai ser a solução. A solução é a gente usar máscara, a solução é a gente lavar as mãos sempre que sair de casa, ao voltar de casa, ter o mínimo de contato possível com as pessoas ao sair de casa, ter a consciência de que se eu vou ao supermercado e o supermercado está muito cheio, conversar com o dono para diminuir essa quantidade de gente, fazer um controle de pessoas que vão entrar no supermercado e você ter o mínimo de contato, de proximidade com a pessoa que está lá também. Não só nos supermercados, mas em qualquer lugar que você vá, tá certo? Mas como eu estou dizendo, a medicina sabe que grande parte ou quase toda a população vai ser contaminada. Mas qual é a nossa preocupação? Essas pessoas, nós não podemos ser contaminados de uma vez só. Porque aqui em Pernambuco nós temos uma população de 9 milhões, mais de 9 milhões de pessoas. E se a gente levar em consideração que 20% da população que vai ser infectada, ela vai precisar de internamento, ela vai ter quadros de moderados a grave, e alguns, mais de 5% vai precisar de internamento e vão provavelmente precisar de UTI, nós só temos aqui no estado pouco mais de 1.100 leitos de UTI. Então o que é que a gente vai fazer quando essas pessoas necessitarem, como já estão necessitando de respirador? As nossas UTIs, nossos leitos já estão abarrotados, já estão preenchidos. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso, gente. Divulguem esse vídeo o máximo que vocês puderem. Passe para as pessoas essas informações. Se você não conseguir passar o vídeo, mas passe a informação. Se a gente conseguir informar 1, 2, 3 pessoas, já é alguma coisa. É mais gente que a gente vai ter lutando ao nosso favor. São mais soldados que a gente vai ter lutando contra esse vírus. Lutando ao nosso favor nessa guerra. Tá certo? Outra coisa... As prefeituras, elas precisam trabalhar com os agentes de saúde. Eles são importantíssimos nesse momento. Eu sempre dei muito valor aos nossos agentes de saúde. E agora mais do que nunca. Porque eles têm a cidade mapeada. Eles têm como fazer um trabalho com que a gente pode escolher pessoas, representantes, principalmente jovens, na sua rua, para ir na casa das pessoas, ver quem é que está com sintomatologia, os idosos que estão precisando de ajuda, para que eles não precisem, alguns idosos moram sozinhos, para que eles não precisem sair das suas casas. Então, assim, a gente também precisa fazer o número de testes o máximo que a gente puder, porque fazendo testes a gente vai saber realmente quem está contaminado, quem está infectado.
Quando as pessoas começarem a perceber que um vizinho, que um parente, que um amigo está contaminado, está infectado, aí ele vai se ligar e ele vai acordar. Então é muito importante que a gente faça isso. Divulguemos, gente. Divulguemos e vamos trazer as pessoas para o nosso lado. Não vamos só cobrar e esperar dos políticos, porque essa luta não é só deles. A luta é de todos. É dos empresários, a luta é de quem está varrendo as ruas, a luta é de quem está trabalhando nos caixas de supermercado, que também tem que ter muito cuidado, tem que ser bem orientado. Então é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Eu tenho certeza que nós vamos vencer essa guerra. Com certeza nós vamos vencer. Mas se a gente lutar com estratégia, se a gente lutar com inteligência, se a gente lutar unidos, nós vamos diminuir consideravelmente o número de vidas que serão ceifadas. Muita gente ainda vai morrer, gente. Muita gente, infelizmente. Talvez um colega, um parente, um grande amigo, até mesmo nós. Muita gente ainda vai morrer. Mas se a gente lutar da forma correta, muita gente pode ser poupada, muita vida pode ser poupada. Então é o que eu quero pedir a vocês. Vamos ficar em casa, vamos tomar todos os cuidados que a gente puder fazer e vamos informar a população de um modo geral.